Oi pessoal, nesse vídeo eu e meus amigos vamos falar sobre os metais de transição. Entre eles, o ferro, o titânio, o mercúrio, nióbio, prata, cobre, ouro, urânio, plutônio, einstênio, mendeleévio, túlio, tório e európio, em homenagem ao Ano Internacional da Tabela Periódica. Então, os metais de transição são aqueles metais, aqueles elementos que ficam na tabela periódica, naquela parte do meio diferenciada um pouco mais para baixo. Aquele é o bloco B, que vai do grupo 3 até o grupo 12. Os metais de transição, eles possuem duas áreas, os internos e os externos. Os internos são aqueles que ficam na área normal e os externos são meio que duas barras que saem para fora, que têm propriedades um pouquinho diferentes. Esses externos são os lantanídeos e os actinoides. Os metais de transição, eles possuem algumas características físico-químicas comuns, como eles são muito duros e possuem um ponto de fusão e ebulição muito alto, além deles também conseguirem conduzir muito bem o calor e a eletricidade, e eles formam ligas entre si. Bom, o mercúrio, que tem a sigla Hg, é um dos metais mais antigos e utilizados pelo ser humano. Algumas datações dizem que por volta dos 3.500 a.C. esse metal já era usado. Na tabela periódica, o número atômico é de 80 e a massa atômica é de 200. Bom, se encontra o mercúrio no estado líquido, à temperatura ambiente. Não é um bom condutor de calor, porém é de eletricidade. É insolúvel em água e quando há um aumento na temperatura, ele se torna um vapor tóxico. Então, acontece aquelas doenças com mercúrio, né? Por isso que se fala para não derrubar o termômetro que tem mercúrio dentro, porque pode acabar acarretando até em um câncer. Bom, o mercúrio é utilizado em várias coisas na fabricação, tanto de termômetros como espelhos, lâmpadas, medicamentos e pilhas. E o mercúrio pode ser encontrado em regiões mais profundas no manto terrestre. Então, ele é um objeto bem difícil de se encontrar, porém ele existe em abundância. O nióbio, que tem a sigla Nb, foi descoberto em 1801 pelo químico Charles Hatchet. O seu nome vem da origem grega, porque tem uma deusa grega chamada Níobe. Então, é de lá que saiu o nome. Na tabela periódica, ele está localizado no grupo 5 e possui o número atômico 41, ponto de ebulição 4.744 graus e o ponto de fusão 2.477 graus. Massa atômica 92,9. Bom, se encontra o nióbio no estado sólido, na temperatura ambiente, e é bastante utilizado em ligas metálicas. Então, ele é um metal muito utilizado na indústria siderúrgica. No Brasil, ele se encontra na maior quantidade. Então, o Brasil tem as maiores reservas de nióbio no mundo, o que faz com que o Brasil seja uma potência no futuro em relação à exportação do nióbio. 75% da produção mundial do nióbio está localizada aqui no Brasil. Muito se fala sobre o futuro do Brasil depender desse minério, já que ele é muito utilizado em construções de estruturas, soldas e motores a jatos. Um estênio, que tem a sigla ES, foi descoberto em 1952, após a explosão da primeira bomba de hidrogênio. O seu nome é obviamente uma referência ao físico Albert Einstein. Seu número atômico é 99 e sua massa atômica é 252 U. Sua temperatura de fusão é de 860 graus Celsius. Naturalmente, o estênio se encontra no estado sólido. As utilidades não são muitas, até porque não se encontraram ainda as utilidades e a real função desse elemento. Porém, sabe-se que ele tem um enorme potencial e é uma referência ao grande físico que foi Albert Einstein. O mendeleévio, de sigla MD, tem sua origem através do estênio. Se descobriu a sua origem após várias reações dentro de um laboratório. As pesquisas foram comandadas pelo cientista norte-americano Albert Ghiorso. O mendeleévio possui massa atômica 258 U e número atômico 101. As utilidades do mendeleévio, assim como do estênio, não são conhecidas. Não é utilizado na produção de objetos comerciais. E o seu nome é uma grande referência ao químico Dmitri Mendeleev, que foi um dos responsáveis pela criação da tabela periódica. Agora eu vou falar um pouco sobre o ouro. O nome desse elemento vem do latim aurum, que significa brilhante.
e é um metal de transição da família 11B. Tem coloração amarela, é maleável e bom condutor de calor e eletricidade. O mais antigo registro do ouro foi em 2600 a.C., que foi uma descrição do ouro através de hieroglifos egípcios. O ouro é encontrado no mundo todo na sua forma pura, que é 18 quilates, incrustado em rochas que contêm cobre e zinco. Porém, na maioria dos casos, o volume é tão pequeno que não é visível, por isso não é fácil extraí-lo da rocha. O ouro puro é utilizado na pintura de peças de cerâmica devido à resistência à corrosão. O ouro e suas diversas ligas metálicas são muito empregados em joalherias, na fabricação de moedas e como padrão monetário em muitos países. Túlio. O nome desse elemento vem do grego Thule, que é o nome de uma ilha. Esse elemento foi descoberto em 1879 pelo sueco Per Theodor Cleve. É da família dos lantanídeos. Seu metal é fácil de ser trabalhado, apresenta boa ductilidade, tem um brilho cinza prateado e apresenta certa resistência à corrosão quando está no ar seco. O elemento nunca foi encontrado na forma pura, mas é encontrado em pequenas quantidades em minerais como a manazita, que é encontrada em areias de rios. O túlio foi usado para produzir lasers, porém o custo de produção era muito elevado, e isso acabou impedindo o uso comercial do elemento. Pode ser usado como fonte de energia e de radiação com dispositivos portáteis de raio-x. Európio. O nome desse elemento faz uma homenagem ao continente europeu. Foi descoberto em 1901 por Eugène Anatole de Marseille. É da família dos lantanídeos, é branco prateado, bastante dúctil, é o mais reativo dos elementos das terras raras e oxida rapidamente com o ar. O európio nunca é encontrado livre na natureza, porém existem muitos minerais que contêm esse elemento, como a basnasita e a mazanita, que são os principais. O európio também foi identificado no espectro do Sol e em determinadas estrelas. O európio é utilizado em lumes de relógios modernos como agente para a produção de vidros fluorescentes. E devido à sua capacidade de absorver nêutrons, está sendo estudado para o uso de reatores nucleares. Bom, o elemento ferro tem origem do seu nome vindo do latim chamado ferrum, que significa ser rígido, e é um metal de transição da família 8B. Ele possui uma coloração bem prateada e possui propriedades magnéticas. Existem evidências de que o ferro já era conhecido desde 5000 a.C., há muito tempo atrás, desde nossos antepassados. O ferro não se encontra no seu estado elementar na natureza, porém, ele pode ser encontrado na forma de pirita e hematita. Ele então é levado a um forno, onde é aquecido e finalmente se obtém o ferro. O ferro também é fácil de ser encontrado. Ele é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele pode ser encontrado também no núcleo terrestre, o qual é composto por níquel e ferro. Ele é conhecido por ter sido usado desde a antiguidade pelo homem. Ao longo da nossa história, ele foi usado muito pela humanidade na produção de ferramentas e armas, por conta de ser bem barato e muito resistente. Ele possui diferentes funções, além dessas. Com o ferro, pode ser montados ligas metálicas como o aço, pode ser usado para construir chassis de carros ou barcos e componentes estruturais de edifícios e outras estruturas. O nome titânio deste elemento deriva dos titãs, que são filhos de Urano e Gaia, da mitologia grega. Ele foi descoberto em 1791 por William Justin Gregor. Esse elemento é um metal de transição e possui uma coloração branca metálica. Ele é leve, forte e muito resistente à corrosão, e possui uma baixa condutividade térmica, com um alto ponto de fusão. Este elemento pode ser encontrado nos minerais rutilo e ilmenita, e para produzi-lo é necessária a aplicação no processo Kroll, o qual mistura rutilo e com outras substâncias para obter tetracloreto de titânio, e a partir dele se obtém o titânio utilizado na distilação fracionada, que a gente utiliza como metal normal.
Ele tem várias aplicações diferentes, sendo elas a fabricação de peças para motores de carros e outros aparelhos, como aviões e barcos, na fabricação de foguetes, que podem ser usados para diversas coisas, também de satélites, e na produção de ligas e contêineres para lixo nuclear, por conta de sua alta resistência. O nome deste elemento é uma homenagem ao planeta Urano do Sistema Solar, e foi descoberto em 1789 por Martin Klaproth, na Alemanha, sendo um metal de transição da família dos actinídeos e é muito abundante na Terra, existindo na sua forma sólida à temperatura ambiente, sendo considerado um elemento bastante radioativo. Ele pode ser encontrado em vários metais, como a cofinita, a uraninita, euxenita, carnotita, branerita e o torbenite. Por conta dessa sua radioatividade muito alta, ele é usado para alimentar as fontes de energia dos países nas usinas nucleares. Mas para isso seja possível, eles têm que enriquecer o urânio. Para fazer isso, eles têm que pegar e retirar o urânio 238, aumentar sua potência e concentração, e aí vai fazer que ele gere muita energia. Mas ele fica muito radioativo e instável, dependendo da porcentagem do enriquecimento. Por isso que em algumas usinas acaba acontecendo algumas explosões e desastres por conta desse enriquecimento muito alto e além do controle dos especialistas. O nome deste elemento é uma homenagem ao corpo celeste Plutão do nosso sistema solar. Ele foi sintetizado pela primeira vez em 1940, através de um bombardeamento do urânio 238 com o deutério, que foi feito por Glenn Borg, Arthur Wall, Joseph Kennedy e Edwin Macmillan. Mas, depois ele foi encontrar em resíduos de purificação do urânio. Depois que eles tentaram dar uma purificada nesse urânio, eles acharam os resíduos dele perdidos por ali. O plutônio é um metal de transição da família dos actinídeos. Ele é muito radioativo que nem o urânio e libera altas quantidades de energia, podendo levar até a água à ebulição, só da sua leve presença. Ele pode ser encontrado a partir do bombardeamento do urânio 238 com deutério, que nem fizeram na sua origem, que são as partículas alfa, e após esse bombardeamento vai ter sido produzido algumas miligramas do plutônio. Esse elemento foi utilizado na produção das primeiras bombas nucleares em 1945, lá perto do fim da Primeira Guerra, com o intuito de destruir o que atingir e causar danos permanentes por conta da radioatividade do plutônio. Ele também é utilizado na geração de energia nas usinas nucleares, não tanto quanto o urânio, mas ele também é muito usado. Além de servir como fonte de energia para viagens espaciais, nos foguetes, esse é o combustível que eles mais usam. Bom, agora eu vou falar um pouco da prata, de sigla Ag. A prata é um elemento químico do grupo 11 dos metais de transição. A prata vem do latim vulgar plata e seu número atômico é igual a 47, e sua massa atômica é igual a 107,9. A origem da palavra prata é indo-europeia e significa brilhante, e estima-se que tenha sido descoberta pouco depois do cobre e do ouro. A prata pode ser encontrada em pequenas quantidades em todo o mundo. Ela existe em forma pura na natureza, mas também é encontrada em muitos minerais, como a argentita e tetraedrita. A maior parte dos minérios que contém prata também possuem outros metais, como chumbo, cobre ou zinco. Assim, muita prata é obtida durante o processo de extração dos outros metais. A prata é conhecido como um dos metais preciosos e é usado desde a antiguidade na produção de joias, decoração de objetos e na fabricação de moedas. Em épocas mais recentes, cientistas aprenderam a utilizar a prata, combinada com estanho, que pode ser usada em obturações dentárias, pelo fato de ser tão boa condutora elétrica, e é empregada na fabricação de produtos eletrônicos, como as pilhas. O cobre, de sigla Cu, é um elemento químico do grupo 11 dos metais de transição e vem do latim cuprum, e seu número atômico é 29 e sua massa atômica é 63,54. O cobre é um dos metais mais importantes industrialmente, de coloração avermelhada, maleável e bom condutor de eletricidade. O cobre geralmente se combina com outros elementos, formando os compostos. As rochas que contêm esses compostos são chamadas de minérios de cobre, e o maior depósito de cobre está situado no Chile, na Cordilheira dos Andes. O cobre também é encontrado em algas marinhas, muitos corais, no fígado humano e em certos moluscos e artrópodes. O cobre também costuma ser usado em instalações elétricas, aparelhos elétricos, radiadores de motores para veículos e aparelhos de ar-condicionado, tubulações de água e outras partes do sistema hidráulico
de uma casa também podem ser feitas de cobre, pois ela é bastante resistente. O tório, de sigla TH, é um metal de transição interna, da série dos actinídeos. Possui número atômico 90 e sua massa atômica de 232. O tório é uma homenagem ao deus escandinavo do trovão Thor, e foi descoberto em 1828 por John Jacob Berzelius. Também podemos encontrar o tório em pequenas quantidades na maioria das rochas e dos solos, onde é aproximadamente 3 vezes mais abundante do que o urânio. O tório ocorre em diversos minerais, sendo o mais comum o mineral de terra rara de tório fosfato e o monazita. Também há depósitos substanciais em vários países, mas a maior fonte mundial de tório se encontra nos Estados Unidos. O tório é utilizado em mantas de lampiões e gás que brilham intensamente quando são aquecidos numa chama resultante da queima de um gás. É usado para revestir fios de tungstênio, usado em equipamentos eletrônicos e também em eletrodos para soldas cerâmicas de alta resistência ao calor. Concluímos que os metais de transição ainda representam uma grande parte das matérias-primas industriais e tecnológicas. Isso faz com que esses elementos sejam indispensáveis para o avanço da tecnologia. Entender sobre esses elementos é algo muito importante para todos nós, não só na carreira acadêmica, mas para o conhecimento geral. Sem esse trabalho, a gente não ia conseguir saber sobre os perigos e as qualidades de cada um desses elementos e as relações deles com o nosso dia a dia. Obrigado a todos! Maus!